No programa de hoje, vamos conhecer como os movimentos sindicais estão utilizando as novas tecnologias de comunicação no Brasil e no mundo. Para enriquecer ainda mais essa experiência, teremos a participação de sindicalistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e da Suíça. Você está convocado a participar conosco por Twitter, Facebook e Skype dessa assembleia online e internacional. O nosso convidado desse bloco é o Wellington Messias Damasceno, do Comitê Sindical da Volkswagen do Brasil. Quem também nos acompanha nesse programa por Skype do Rio de Janeiro é a Tiara Nascimento, secretária da Juventude da Contac. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Godoy. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu queria que você começasse dando uma aula para a gente. Como é que funciona a estrutura do movimento sindical? A estrutura do movimento sindical hoje ela é basicamente, você tem os sindicatos na base, né, que está organizando, o pessoal tem o contato direto com os trabalhadores. Você tem a federação, que organiza os sindicatos, geralmente dentro do estado ou de alguns estados, né, quando forma um bloco de estados. E você tem a confederação, que organiza os trabalhadores em nível nacional. Certo. Isso é estrutura nacional. Tá. E internacional, como é que funciona isso nos lados do mundo? Internacional, a gente tem a CSA, né, que organiza os trabalhadores na América. Você tem a CSI, né, que já tem um papel global. E você tem as federações por ramos. No nosso caso, nós temos a FITIM, que organiza os trabalhadores do ramo metalúrgico. Então, basicamente, essa é a estrutura do movimento sindical, né, a forma de organizar. Tá, e você é jovem, conectado à internet, como é que está hoje o jovem metalúrgico? Ele está conectado? Ele está conectado. Talvez não no seu local de trabalho, né? O jovem metalúrgico, geralmente ele entra naqueles empregos que são a porta de entrada. Ele é ajudante, ele é auxiliar, ele é montador, trabalha na produção. Então tem uma dificuldade maior de estar se comunicando pelo celular ou pelo tablet por conta do seu trabalho. Mas no horário de almoço, na saída, na faculdade, em casa, ele está conectado. E como é que vocês fazem para falar com essa turma? Hoje o movimento sindical ainda utiliza algumas estruturas que são estruturas naturais do movimento sindical, que é assembleias, que é o boletim informativo, que está lá na porta da fábrica. Mas nós temos nos atualizado com relação às novas tecnologias, utilizando os grupos de e-mail, onde o trabalhador começa a fazer parte também dos grupos para receber informação. Nós temos os boletins no site dos sindicatos, então o trabalhador ele não precisa necessariamente pegar o jornal do sindicato, ele pode chegar na casa dele tranquilamente, enquanto ele vê a notícia do time de futebol dele, ele pode ler o boletim. E tem também iniciativas não só dos sindicatos, mas também de alguns representantes, que é através do Twitter e principalmente do Facebook. Então, além do trabalhador ele se comunicar com a entidade sindical ou com o representante, ele também consegue compartilhar as notícias do sindicato, da confederação, da federação. Bacana. Quando você fala de movimento sindical não só o trabalhador que está lá vivendo, mas a sociedade ela vê o movimento sindical como aquele movimento de massa, de organização, de ir para a rua. Então, quando você fala de inserir novas comunicações, organizar o sindicato através da internet, redes através do Facebook, grupo de e-mail, utilização do Skype para conversar, isso soa não só para o trabalhador da base, mas para a sociedade como algo que não compatível, que começa a ter uma ideia de que o sindicato vai querer fazer greve pelo Facebook. E não é essa a intenção, né? Quando a gente insere essas discussões no movimento sindical, justamente a gente está buscando fortalecer a organização. Então, uma coisa é você organizar. O Brasil é um país muito grande. Então, quando no começo a gente falou da questão da confederação, se pegar uma confederação do ramo metalúrgico, então você tem metalúrgicos no Rio Grande do Sul e metalúrgicos no Amazonas. E é muito difícil fazer a integração entre eles. Com essas novas tecnologias, você consegue em tempo real fazer
uma reunião entre trabalhadores, por exemplo, do ramo metalúrgico, de vários lugares do Brasil. Então, isso te dá uma capacidade de organização muito mais rápida e muito mais eficaz. E também a mobilização melhora muito. Tem trabalhador que talvez não vai na assembleia ou não pega um informativo, mas ele recebe no e-mail dele, recebe por SMS, ele vê no Facebook de um colega que vai ter uma mobilização por campanha salarial ou por uma demissão. Então, também você você amplia os horizontes e o acesso que tem o movimento sindical com as pessoas. Entendi. E quais são os resultados práticos disso que você já sentiu no dia a dia? Coisa que mais te chamou a atenção? Olha, acho que duas coisas, né? Talvez uma pequena e uma maior. A maior, a gente vê os movimentos sociais se organizando através da rede e a gente vê muitas manifestações, caso do Pinheirinho que teve agora, você vê que muitas daquelas manifestações foram organizadas através da internet, né? Então isso, você vê um resultado prático e que ganha páginas, talvez não as páginas dos jornais tradicionais, né? Porque isso também incomoda, mas você vê a população se organizando, a população se comunicando. E se a gente pegar um cenário menor, a gente vê na própria organização que nós temos, por exemplo, dentro de uma fábrica, através dessas novas tecnologias, você consegue também despertar interesse de algum companheiro que não vinha participar do sindicato ou não participava de uma reunião, mas quando ele vê no Facebook, ele fala, opa, talvez lá tenha alguma coisa que me chama atenção. Isso chama atenção, isso desperta. Por algum motivo, desperta num trabalhador que não tinha contato, ou não tinha simpatia, ele desperta isso nele e ele começa a participar. Tivemos alguns casos interessantes sobre isso. Quem está com a gente também nessa conversa é do Rio de Janeiro, é a Tiara Nascimento, secretária de Juventude da Contac CUT. Tudo bem, Tiara? Você está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Conta um pouquinho da tua experiência aí com as novas tecnologias. Então, como eu estava falando no início, nós tivemos um pouquinho de resistência aqui no sindicato, principalmente porque são dirigentes antigos que estão acostumados com essa questão de porta de fábrica, e como o Wellington bem falou, achavam que a gente queria fazer greve pela internet, e não é isso. Então, eu comecei, primeiro foi uma campanha por cesta básica, que eu sou funcionária de uma das maiores indústrias de alimentação do país, que pagava uma cesta básica de R$20 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses. Então, começou com uma mobilização por cesta básica. Era uma carta de denúncia aberta à sociedade, dizendo que a maior indústria de alimentação do país não alimenta seus trabalhadores. Depois disso, ainda no Orkut, criei uma comunidade que os trabalhadores poderiam denunciar os casos de assédio moral, os casos de exploração, as doenças, os acidentes, às vezes acontecem dentro da fábrica e acontecem no horário que não tem um dirigente sindical ou em fábricas que são menores e que a gente não dá conta de estar. Eu sou secretária da Confederação, então é o país inteiro. A gente não tem como dar conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é impossível. E a internet permite que o trabalhador que está lá, que está na base, que ele faça denúncia, e é melhor para ele. É isso, quer dizer, é pegar uma coisa interna e virar externa, com mais pressão. Sim, a Tiara deu um exemplo que Fantástico. É a questão de onde o sindicato não está, mas mesmo onde o sindicato está, muitas vezes o trabalhador ele não quer se identificar. E através da internet ele consegue fazer isso, faz a denúncia chega ao conhecimento. E atinge outras pessoas. Sim. E atinge o objetivo, né, que é o mais importante. Exatamente. Tiara, estamos de volta aqui. E como é que é? Como é que vocês fazem para ganhar essa resistência do novo? Do uso dessas novas tecnologias? Então, olha, tem que mostrar que está funcionando. Pegar a denúncia e falar assim, muitas vezes perguntam, nossa, como é que você sabe de tudo isso que está acontecendo na fábrica? Chegando na reunião, eu falei assim, os trabalhadores conversam comigo pelo Facebook. Me veem online, eles querem ser ouvidos. Eles já falam, aconteceu um acidente, está acontecendo um problema com tais supervisores, e eles vêm falar. Ou seja, é um megafone coletivo. O metalúrgico ele pode ficar com o celular no bolso, ele se conecta enquanto ele está trabalhando? Porque assim, vamos fazer um paralelo com a escola, né? Tem escolas que não permitem o uso do celular. E na fábrica pode? É a mesma coisa. A fábrica é a mesma coisa. Depende muito da empresa, como que é a relação da empresa
e depende muito do trabalho, trabalho. Da concentração e tal. Um trabalhador numa linha de produção, por exemplo, dependendo do tempo que ele tem, ele pode até conseguir, mas pelo conhecimento que nós temos do que é uma linha de produção... Ele vai fazendo intervalo. Ele muitas vezes não tem tempo de tomar água, né? Dependendo da linha de produção que a gente está falando, ele não tem tempo de tomar água, quanto mais mexer na internet. Mas o trabalhador também é criativo, né? Quando ele quer, ele dá um jeitinho para ver alguma coisa, para dar um toque. Muitas vezes a gente tem... Vou dar um exemplo da fábrica, né, onde eu trabalho. O trabalhador é muito mais comum ele mandar uma mensagem SMS do que propriamente ele ligar. A gente tem uma salinha com telefone e tudo, mas ele prefere mandar mensagem. Ele acha que é... E realmente é. É muito mais rápido. Muito mais eficaz até. Então ele tem um tempinho rapidinho, ele tecla lá e manda mensagem e já consegue se comunicar. Agora, para vocês dois, agora que a Tiara voltou, existe alguma resistência da parte dos empregadores contra essas novas tecnologias? Quer ir primeiro, Tiara? Eu posso falar. No início, as empresas, isso é a experiência que eu tenho, as empresas costumavam proibir a utilização das redes sociais no local de trabalho, né? E eu vejo que, ultimamente, eles liberaram o acesso. Tanto é que as últimas reuniões que a gente teve com as empresas aqui no sindicato, eu avisei pelo Facebook que ia acontecer. E quando eu estive na fábrica, pouco depois, para dar o retorno dessas reuniões, os trabalhadores falavam, eles permitem que a gente use. E a gente acompanha o que o sindicato está fazendo aqui mesmo no local de trabalho. É claro que quem está na produção não consegue acompanhar, mas na semana passada teve uma experiência engraçada, semana retrasada, teve uma experiência engraçada que um deles falou assim, de dentro da produção, que tem as salinhas onde tem acesso a computadores. Eles falavam assim, não, eu não tenho, mas o meu colega que é do administrativo, eu uso dele para ver o que você está falando do sindicato, eu acesso o perfil do sindicato para saber as informações sobre processos, sobre as reuniões, sobre negociações com a empresa. Então agora eles estão liberando o uso das redes sociais no local de trabalho. Estamos aqui visitando um pouco do teu site aqui, da Contact, vou mostrar aqui, né? E o site é muito visitado, Tiara? Que site você está falando? O site da Contact? Isso. Oi, eu não estou... Está cortando um pouquinho. Isso, o site da Contact. O site da Contact? Vocês têm muita visitação? O site da Contact é bastante visitado, mas o site é legal, mas é mais legal você usar o link do site nas redes sociais. Tá. Você mandar diretamente para a página dos trabalhadores uma informação importante que está no site, que muitas vezes ele não vai lá no site ficar procurando, né? Ele não vai simplesmente ficar navegando pelo site. Ele quer meta que diz respeito a ele, a empresa que ele trabalha. E quem que está ganhando essa batalha? O Facebook ou o Orkut? Tinha uma certa resistência das pessoas a usar o Facebook, mas o Facebook é mais dinâmico. Uhum. Então, você consegue compartilhar as informações melhor do que o Orkut. Então, está melhorando bastante e as pessoas têm migrado para o Facebook e abandonado seus perfis no Orkut. Bacana. Tiara, muito obrigado pela sua participação. A gente teve alguns probleminhas de áudio, mas foi super importante o que você falou. Fica por aqui com a gente, que qualquer momento Obrigada. A gente pode te chamar de novo, tá bom? Wellington, muito obrigado pela sua participação. A gente volta no terceiro bloco. Você gostaria de fazer uma parte nesse assunto? Então vá até a nossa página no Facebook e compartilhe a sua opinião. Você também pode acompanhar o que acontece na TVT pelo Twitter. Muito fácil, @RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalinho e voltamos na sequência. No ano de 1955, 20 dirigentes sindicais de São Paulo decidem criar um órgão para assessoria técnica aos trabalhadores, além de desenvolver atividades de pesquisa e educação nos temas relacionados ao mundo do trabalho. Veja o resultado dessa iniciativa. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma criação do movimento sindical brasileiro. A entidade, fundada há mais de 50 anos, nasceu da necessidade de dar suporte estatístico aos trabalhadores em suas reivindicações por melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Nosso tour começa na home do DIEESE.
Em índice de custo de vida, temos acesso aos dados sobre o valor do custo de vida no município de São Paulo. Todos os arquivos estão disponíveis no formato PDF. Vamos dar uma olhada no balanço de 2011. Em publicações, temos a disponibilidade de ver as notas técnicas, que são as pesquisas desenvolvidas nos mais diversos campos sociais. Ainda em publicações, podemos visualizar os anuários, que são balanços dos variados segmentos, como por exemplo o Anuário das Mulheres Brasileiras. Lá estão compilados diversos dados sobre a saúde da mulher, educação, trabalho e autonomia. Você quer saber o valor da cesta básica no seu estado? O DIEESE mostra São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Vitória, entre tantos outros. Para quem quiser acompanhar mais de perto esses dados sociais, o site disponibiliza um calendário de divulgações que traz informações sobre as datas de divulgação dos estudos do DIEESE. Agora é com você. Dê uma boa navegada pelo site e compreenda como o mundo do trabalho pode ser surpreendente. Nesse bloco, nosso convidado é Alex Capuano. Ele é assessor de comunicação da CUT e sociólogo. O Alex foi um dos criadores do projeto Conexão Sindical. Quem também nos acompanha por Skype é o Maurício Jansen, diretor do Sindicato dos Químicos da Bahia, colaborador de mídias sociais no Instituto Observatório Social e diretor do DIEESE, que a gente acabou de mostrar agora no nosso tutorial. Você está nos ouvindo aí, Maurício? Tudo bem? Tô ouvindo, tudo ok. Então fica aqui com a gente na mesa, aqui, que daqui a pouco a gente chama, tá bom? Tranquilo. E aí, Alex, tudo bem? Tranquilo, e você? Também, obrigado por ter vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Alex, a gente estava vendo aqui vários cursos que existem, por exemplo, a importância da informática na ação sindical. São cursos que vocês fazem normalmente? Na verdade, nós usamos a plataforma Conexão Sindical. Conexão Sindical, na verdade, ele é um projeto que ele é muito mais que um site. Na verdade, ele é um projeto que engloba formação sindical. Ele foi criado, é interessante isso, quando a gente fala hoje em redes sociais, né, normalmente vem Facebook, Twitter na nossa cabeça, mas o Conexão Sindical ele foi criado em 2003. E para você ter ideia, o Facebook e o Orkut foram criados em 2004. Então, na verdade, a gente veio antes dessas redes sociais. Agora, um dos objetivos desse projeto era fazer realmente inclusão digital para os dirigentes sindicais no Brasil e criar uma plataforma onde fosse possível o diálogo entre dirigentes sindicais, entre estudiosos do tema do mundo do trabalho, militantes e por aí vai. Estou aqui com o site aberto, Conexão Sindical, do Observatório Social. Qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar, a pessoa entra no site, tem uma parte dele que é aberta, né? Qualquer pessoa entra e vê as notícias. O interessante é que as notícias que estão no Conexão Sindical, elas não são colocadas necessariamente por pessoas do Observatório Social, mas sim pelas pessoas que participam. Essa matéria, por exemplo, que você está colocando aí, quem colocou foi o nosso amigo Danilo, que é do Sindicato de Água e Esgoto da Bahia, por exemplo, que já teve cursos com a gente, tudo, e se apropriou dessa ferramenta. E quais são os resultados práticos da Conexão Sindical? Olha, só para que você tenha uma ideia, a gente tem aí durante esse tempo de projeto, nós temos aí mais de 30 mil notícias indexadas que não são colocadas por assessores, são colocadas por dirigentes e trocas de informações. Nós temos mais de 50 grupos de discussão dentro do Conexão Sindical. E aí vai desde esse que você falou sobre a importância da informática na ação sindical, até a questão de trabalho decente, diálogo social, juventude cutista. Eu separei alguns que eu achei super interessante. A mídia faz a cabeça do trabalhador? Então, esse era um debate. Quando eu fui convidado para esse projeto, nós tínhamos um foco que era de inclusão digital, né? Fazer formação de inclusão digital. E a gente percebeu ao longo do tempo que esse não era o foco. Porque as pessoas já usavam a internet, elas usavam para navegar em sites esportivos, sites de relacionamento, chats. O lance era como utilizar esse potencial para fazer política, né? E aí não tem como você falar sobre internet sem falar, por exemplo, sobre o oligopólio que nós temos na comunicação no Brasil. E como isso influencia a cabeça dos trabalhadores. Então, a gente foi criando alguns grupos, entre eles esse, e aí foi colocado material, são feitas discussões através desses grupos sobre essa questão da mídia, nesse grupo em especial que você falou. Bacana. Eu tenho uma participação aqui do Fernando Caires, de Santo André. É muito importante a inclusão digital no movimento sindical para que possamos atingir os jovens que estão em grande número dentro das fábricas.
Existe em alguns ramos, né, em algumas categorias, um debate que é o seguinte: hoje, dependendo do ramo, se você tem muito jovem, você já não tem mais o mesmo efeito que você tinha 20 anos atrás com um boletim. Agora, um SMS pode fazer toda a diferença. A gente sabe, por exemplo, de algumas fábricas onde a pessoa sai para o almoço, aí ali do lado da onde ele almoça, ele senta ali, pega o tablet dele e começa a navegar pela internet, né? E então o alcance passa a ser muito maior, a linguagem, essa é uma questão importante também, a linguagem que a internet traz, ela também é muito mais rápida, muito mais ágil e faz com que as pessoas se apropriem mais delas. Vamos chamar o Maurício aqui para nossa conversa. Tudo bem, Maurício? Como é que está essa inclusão digital aí, para você que está falando com a gente da Bahia? Bem, a mesma dificuldade que a gente teve, que a companheira do Rio de Janeiro, nós tivemos. Primeiramente, é a própria direção que tem. Estamos enfrentando isso, já conseguimos fazer, todo mundo estar conectado por e-mail. Hoje, nós temos uma lista de e-mail da categoria que recebe, que é o primeiro, que é o mais básico, recebe todas as informações do sindicato. O site agora é recente, é novo, porque nós somos fruto de uma separação do sindicato, do ramo petroleiro com o ramo químico. Então, o ramo químico agora já linkou o Facebook no site, para que as pessoas possam construir a notícia com dois sentidos, diferentemente que dos jornais antigamente. Você lia, só tinha um sentido só. Agora, se a pessoa quiser falar bem ou mal da ação sindical, ou ajudar, ele vai poder fazer isso na frente do site, usando a ferramenta do Facebook. E para mim, eu estou com o Alex, que o Alex está aí do lado, ele foi um dos maiores incentivadores, porque essa página do sindicato, que é recente, foi eu que fiz, a partir de ferramentas de código aberto, usando gerenciadores de código aberto, e eu sou um grande colaborador do Conexão Sindical, apesar de estar devendo até, que é a ferramenta dele, está devendo até umas informações, mas é muito bom a Conexão Sindical. Então, essas interações, começa com a interação básica do e-mail, depois veio o Facebook, o Orkut, realmente as pessoas estão abandonando seus perfis, mas a ideia é essa, a ideia é que aproveitar que as ferramentas hoje estão mais baratas e são mais rápidas. A gente hoje pode falar via São Paulo, Rio de Janeiro, por um vídeo usando a ferramenta da internet. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O que é sindicalismo no século XXI? Tem uma diferença do sindicalismo da década de 80, que é um rompimento da década de 70 e 80, um rompimento com aquele passado. Nós que estamos agora nesse momento do século, nesse século, as contradições que se apresentam. Deu uma cortadinha aqui no teu áudio, no teu vídeo, eu já vou te chamar de novo. Espera um pouquinho. Quer ir falando, você? Então, o Maurício apresenta essa questão das contradições, que ela é importante e muito interessante. Tem uma outra questão, né? O sindicalismo dos anos até do século XX, a gente pode chamar, ele estava muito preocupado com a relação capital-trabalho. Então ele tinha um olhar muito específico para a relação capital-trabalho. Hoje não. Então hoje você pega o sindicalismo, ele está preocupado com outras questões, como a questão ambiental, como a questão de gênero, como a questão racial. Então, na verdade, ele ampliou o seu leque de atuação e está cada vez mais conectado também com os movimentos sociais, com outros movimentos, estabelecendo outras relações. No lado da questão tecnológica, por exemplo, o que o Maurício falou é muito interessante. Você tinha até mais ou menos 2005, 2006, na internet que a gente chamava de web 1.0, né? Ela é uma web pouco interativa. Então você tinha uma internet onde o cidadão colocava um texto ali como se fosse praticamente um papel na internet. A pessoa só lia. Hoje não. Hoje você converge mídias. Então a gente está conversando aqui. O texto está na tela,
o vídeo está na tela sendo transmitido ao vivo, as pessoas estão interagindo com a gente, isso mudou muito a relação. A CUT deu um passo muito importante nisso, nessa gestão de comunicação que nós temos, que foi realmente revolucionar a comunicação da CUT. A CUT hoje ela tem o seu site reformulado, ela tem um espaço importante que é a TV CUT. Então ela produz conteúdo de vídeo, tem a Rádio CUT que produz conteúdos em áudio e isso está sendo cada vez mais divulgado, principalmente com a utilização das redes sociais, né? Então a CUT produz um vídeo, coloca na TV CUT, a gente divulga isso através das redes sociais. Há um processo muito interessante que é o de compartilhamento, né? Então cada vez mais as pessoas compartilham, ela está saindo daquele negócio do curtir e está compartilhando mais. Deixa eu chamar o Maurício que voltou aqui à internet. Um abraço para o Vamos Maurício. lá, Maurício. Continua aqui o teu raciocínio. Essa questão de como é que está o sindicalismo no século XXI. E também eu queria só incluir essa diferença que tem entre estar em São Paulo, estar na Bahia, estar no Amazonas. Como é que a gente lida com essas desigualdades tecnológicas? Isso. Agora mesmo, então, nós estamos, por exemplo, então mudou a estrutura do capital. Hoje ele é mais oligopolista e mais monopolista. Para se ter uma ideia, fazendo esse link, eu sou funcionário da Braskem, então nós temos uma rede chamada Rede Braskem Trabalhadores, que já vai passando o grau de internacional, porque a Braskem está na América, está na Europa e está no Brasil. Então nós estamos usando a ferramenta da internet, já estamos próximos de lançar uma página também na internet, e aí nós vamos combater, a ideia é combater essa que vê hoje, que é do monopólio da comunicação, que não é tão aparente como a ditadura da década de 70 e 80, e fazer a disputa das informações. Hoje está travando um pouquinho a tua voz, mas vamos continuar. Tá. As empresas, elas se apresentam de uma forma... Deixa eu puxar para o Capora aqui. Espera um pouquinho aqui, porque está cortando um pouco o seu áudio, tá bom? Eu queria... essa questão da pressão, como é que vocês fazem pressão utilizando a internet? A gente, desde que a gente assumiu esse projeto de Conexão Sindical, a gente tem atuado em algumas vertentes, né? Então tem a vertente da organização. Então, como a gente utiliza a internet para melhorar a organização dos trabalhadores, então para que, como você disse, né, como um trabalhador do ramo químico da Bahia, como o Maurício, tem uma relação bem afinada com um trabalhador do ramo químico no Rio Grande do Sul. Então, esse é um processo importante de organização e da mobilização, que é um pouco do que você está perguntando, e de pressão, né? Então, a gente tem algumas experiências aí com relação a essa questão da pressão. Deixa só porque a gente vai encerrar. Maurício, a gente tem 2 minutos aqui para encerrar. A gente está falando sobre como fazer pressão usando a internet, essas novas tecnologias. Você quer dar algum exemplo? Podemos dar, sim. Uma das pressões que a gente pode estar fazendo é a questão do Desocupe Wall Street. Mostrou outro lado da sociedade, que muitas pessoas se reuniram usando SMS, usando ferramentas da internet, tá? Outra pressão que alguém pode também checar, quando for checar determinada empresa, ela vai ter que checar, para até como fazer uma reportagem, ela tem que checar também seus trabalhadores e vai achar a página da internet mostrando que existe o outro lado, existe outra opinião a ser dada. Outra maneira é que a gente sai do gueto de comunicação só sindicato e o associado, e os jornais, meios de comunicação já nos procura via Twitter, via Facebook, para alguma reportagem, para alguma relação. Então já fica muito mais fácil, muito mais dinâmica isso aí. Quer dizer, fica com vários sentidos, várias velocidades. E isso aí muda o perfil hoje da sociedade. Então esse que é o novo modelo. Eu acho que ele só vem a somar, ele não vem assim, substituir a porta de fábrica, não vem substituir o boletim, ele só vem a somar com as tecnologias antigas, com as novas tecnologias. Tecnologia antiga, a imprensa a empresa natural do papel. Maravilha. Maurício, muito obrigado pela sua participação aí da Bahia, um abraço a todos. A gente vai ter que fazer um intervalo aqui no segundo bloco, mas continua assistindo a gente aqui.
Estou assistindo, sim. Maravilha. Muito obrigado Então. a você. Alex, muito obrigado pela sua participação. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já. Opa, eu vi que tem gente aí querendo opinar e participar. Você já sabe, enquanto a gente faz um pequeno intervalo, você vai lá no Facebook da TVT e fica à vontade. Opine, participe e discuta. Você prefere usar o celular? Não tem problema não, é só acessar o nosso Twitter. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Lembrando, o Twitter é @RedeTVT. Como o programa de hoje é sobre sindicalismo online no Brasil e no exterior, separamos 2 sites indispensáveis para você mergulhar nesse universo. Checa só. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é uma das principais formações sindicais do Brasil. O grupo dispõe de vários tipos de mídia, como rádios, TV, jornal impresso e site. Agora, vamos pegar uma carona até o ABC e conhecer um pouco mais sobre essa organização autônoma. Em serviços, é possível visualizar informações como convênios, convenções coletivas e cálculos de aposentadoria, entre tantas outras. No link O Sindicato, podemos conhecer um pouco mais sobre os metalúrgicos do ABC, das suas atuações, passando pelo Estatuto até suas resoluções. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fez história, das lutas pela redemocratização do país, às melhorias nas condições de trabalho, até a eleição do mais famoso torneiro mecânico. Para quem tem curiosidade de conhecer como atuam os metalúrgicos fora do país, a FITIM, Federação Internacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, é uma boa porta de entrada. Apesar do site estar apenas em inglês e espanhol, é possível ter as primeiras noções sobre as entidades participantes e as formas de atuação mundo afora. Gostou da dica? Curta, compartilhe! Nesse terceiro bloco do programa sobre sindicalismo online, nossos convidados são o Alex Capuano, que é assessor de comunicação da CUT, e o Wellington Damasceno, do Comitê Sindical da Volkswagen. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, para os dois, como potencializar ainda mais o uso da rede dentro dos sindicatos? Não, até bem pouco tempo atrás, eu conhecia sindicatos, onde dentro do sindicato era proibido as pessoas utilizarem redes sociais, Facebook, Twitter, esse tipo de coisa. Hoje esse perfil mudou, né? Então está sendo cada vez maior a utilização desses instrumentos dentro do movimento sindical. Agora, para potencializar, na verdade a melhor ferramenta é formação, né? Então, trabalhando com formação, mostrando os resultados práticos disso, isso muda. Vou dar um exemplo para você. Eu tive em Natal, o mês passado, onde a gente fez uma oficina com trabalhadores rurais, jovens, do Rio Grande do Norte. Desconectados ou conectados? Alguns mais conectados que outros, né? Mas sem aquela ideia de como fazer um uso político disso. O que a gente fez na oficina? A gente montou uma agência de comunicação agência de comunicação digital dentro da oficina. Então, separamos um grupo que fez um blog, o outro cuidava das redes sociais, o outro foi fazer um vídeo para colocar no YouTube, e depois juntamos tudo isso, né? O resultado disso, eu vejo hoje no meu Facebook, quando eu vejo boa parte desse pessoal conectado e atuando, né? Então, eu acho que formação é o lance principal para que a gente avance nisso. Uma outra coisa, o Hélio sabe disso, porque o Hélio é metalúrgico, ele sabe o que o pessoal, por exemplo, no Amazonas passa, a gente precisa ter realmente um plano de banda larga nesse país eficiente, né? Então, quem está nos grandes centros tem mais acesso. A gente sabe que quem está em outros centros, principalmente do norte do país, tem muito mais dificuldade. Então, hoje, por exemplo, a Rosane Bertotti, que é secretária de comunicação da CUT, também é coordenadora do FNDC, que é o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Então, é o movimento sindical atuando cada vez mais, além da relação capital-trabalho, e indo para essas coisas que são importantes. É que eu vejo essa questão da participação do trabalhador nas novas tecnologias um processo meio que natural. Você mostrou o site do sindicato no começo da tela, e hoje tem trabalhadores que vêm comentar com a gente que ele nem o jornal ele via na internet, ele nem ligava o computador. Mas como lá está disponível, a consulta é um processo, e ele tem algum processo no sindicato, então
através dessa curiosidade de ver o processo dele no site do sindicato, ele começou a navegar. Hoje ele mexe com e-mail, ele tem Twitter, então você desperta algo muito natural através do sindicato disponibilizar coisas do interesse do trabalhador. E aí, claro, tenho que concordar com o Alex. A formação, ela auxilia o trabalhador para ele também não ficar preso a questões só do interesse dele. Ver como está a novela, ver como está o time de futebol. Ele também tem que começar a participar. Porque a comunicação hoje, ela não é mais só aquela coisa de você receber a informação. Hoje o trabalhador, ele fala com os trabalhadores. Então você tem essa dinâmica, né, no processo. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado internacional, é o Gianni. Tudo bem, Gianni? É um sindicalista italiano. Eu queria a tua opinião sobre como é que você está vendo aí da Itália o movimento sindical online aqui no Brasil. Eu acho que nós temos que aprender muito dos companheiros brasileiros, porque, na verdade, aqui na Europa, também na Itália, estamos mais atrasados no uso das novas tecnologias, também está começando a ser utilizadas para muitas pessoas, representantes dos trabalhadores na fábrica, sindicalistas, mas não tem ainda uma formação voltada por isso, não tem ainda um aproveitamento dessa tecnologia. Capuano, vamos lá enquanto isso. Você viu que a gente está adiantado em relação... Sim. Eles são excelentes. Eles Muito. nos ensinaram no começo, agora a gente está ensinando. Talvez, a gente estava conversando no intervalo, né, Alex? Talvez uma coisa que motive o brasileiro a avançar nas novas tecnologias é a dimensão do país. Você pega a Itália, ela é do tamanho de talvez um estado ou menor que um estado brasileiro. Então você tem, as realidades são muito próximas. Mas você tem no Brasil empresas, a mesma empresa, só que instaladas em regiões diferentes e com a situação da vida do trabalhador totalmente diferente, né? Então, hoje o trabalhador enxerga essa questão da nova tecnologia como uma forma também de buscar melhorar a situação dele comparando com outra região. Você tem uma Volks no ABC que é uma situação e uma Volks no Paraná ou em São Carlos que é uma situação muito diferente. E assim vale para todos os outros ramos, né? Eu tive em dezembro na Alemanha e nós fizemos uma apresentação sobre o Conexão Sindical, né, na DGB, que é a Central Sindical Alemã, né? E eles ficaram muito impressionados com o tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, tanto com relação às plataformas próprias, como Conexão Sindical, como com as redes sociais que aí estão, como o Facebook. Eles ficaram muito impressionados e realmente foi o que o Giovanni falou. A gente está à frente deles nesse sentido. A gente estava falando sobre o Tuitaço. Como é que vocês fazem com o Tuitaço? Então, o Tuitaço é uma das ferramentas que você estava comentando, né, de como fazer pressão às empresas, né? Então, nenhuma empresa hoje quer ter seu nome mal visto na praça, vamos chamar assim, né? E o Tuitaço, com isso, você acaba expondo o nome da empresa para um público muito grande, né? Nós fizemos essa semana um tuitaço que era o FIFA Baixa a Bola, né? Que era contra a Lei Geral da Copa, que, de certa maneira, ajuda também, contribui na precarização de trabalhadores, né? Então, a gente cria um tema, se articula com outras instituições. Então, esse FIFA Baixa a Copa, por exemplo, foi puxado pelo IDEC. Se articula com outras instituições e aí chega no Twitter, a gente consegue, por exemplo, colocar esse FIFA Baixa a Bola entre os principais temas discutidos no Twitter naquele dia. Agora, pergunta para vocês dois, como o trabalhador ele se globaliza? Bom, existem utilizando essas novas tecnologias. Primeiro que assim, é importante que se diga que na estrutura sindical você tem instituições, né, como a Confederação Sindical Internacional, como a Confederação Sindical das Américas, como as federações internacionais de ramos, que atuam um pouco nesse sentido. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, aí sim falando de internet,
Recentemente, o Observatório Social produziu, por exemplo, uma plataforma que era a Plataforma da Juventude da Confederação Sindical das Américas. Para quê? Justamente para criar um espaço onde os membros dessa comissão de juventude da CSA pudessem trocar informações, pudessem realmente agir de maneira globalizada. Aí, eu acho que é importante só falar de uma coisa, que é a importância de criar ferramentas próprias. Né? O Hermano Viana, que é um antropólogo do Rio de Janeiro, ele fez um artigo recentemente falando sobre os jardins murados. Irmão do Herbert Viana. Exatamente. Exatamente. Ele fez um artigo falando dos jardins murados que a internet tem se tornado. Então a gente fala muito de Facebook, a gente fala muito de Twitter. Agora, cada vez mais, a gente fica dependente dessas ferramentas, que também são ferramentas privadas. É importante que se diga, não são públicas. O YouTube. Então a gente também precisa criar as nossas próprias ferramentas. De preferência com software livre. De preferência. Esse é um passo importante que o movimento sindical brasileiro tem que dar. Deixa também. só dar um tchau aqui para o Giovanni. Giovanni, a gente tem aqui 1 minuto, 2 minutos para finalizar. Queria a tua mensagem aqui da Itália para o povo brasileiro. Tem 2 anos no Brasil, desde 92 até 94. Trabalhamos muito com o movimento sindical brasileiro. E já naquela época, o uso de algumas ferramentas multimediais eram muito mais avançadas no Brasil. Também a experiência da TV. Agora, por exemplo, a minha central decidiu de criar a TV Tisla. Foi uma referência com a experiência de vocês, que claramente tem uma trajetória de 20 anos. Para nós, está começando agora. Mas é claro que nós temos que... Eu estou de acordo com o companheiro quando falava que precisamos também de construir as nossas ferramentas, para não depender dos mídias e também das infraestruturas, dos serviços que são controladas por privados, sobretudo para grupo que claramente tem interesses que não sempre coincidem com os interesses dos trabalhadores. Então, eu acho que também nesse sentido o movimento sindical brasileiro é referência para um avanço complessivo do movimento sindical a nível internacional. Tá bom, Gianni, muito obrigado pela sua participação. A gente está com um probleminha de áudio aqui e de vídeo, mas eu agradeço suas palavras e seu tempo aqui dedicado ao nosso programa. E só para encerrar, qual é o próximo passo? Próximo passo, formação. A formação e que o Alex comentou também, essa questão da banda larga. A gente não pode falar de novas tecnologias, mas falar de novas tecnologias somente nos grandes centros. Se a gente não atingir o Brasil como um todo nessa questão de democratizar a participação das pessoas e o acesso das pessoas, a gente não consegue dar o próximo passo, que é construir um Brasil mais justo, mais organizado, equitativo. Não tem como. Eu acho que nesse próximo passo também é necessário que o movimento sindical se aproprie cada vez mais também da questão do software livre, para que a gente fortaleça um processo que ele também é ideológico, né? Então a gente fala, por exemplo, muito do monopólio da mídia, mas tem o monopólio do software, né? Então a gente também precisa se apropriar desse debate. Agora, é sempre satisfatório quando a gente ouve alguém como o Giovanni falar que a gente está à frente, né? A gente está um passo à frente, agora a gente evolui mais. Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. A gente que agradece. Em breve o conteúdo desse programa vai estar disponível integralmente no portal da TVT. Lá você tem acesso aos outros temas que nós já abordamos aqui no Clique Ligue. O endereço é muito fácil, é tvt.org.br. O mundo se atualiza a cada segundo, em bits, bytes e nas relações pessoais e trabalhistas. O bom disso tudo é que você está no meio dessa grande revolução. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau!